poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E o versículo 10 diz assim, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Aleluia. Que palavra maravilhosa para nós essa tarde, né, pastor? Meu Deus, mano. Já pode fechar o programa. Essa palavra, ela fala por si só, né? Por si só. É Deus puro falando aqui, como em toda a Bíblia. Mas a palavra do Senhor vem falar de quando Deus leva o profeta Ezequiel em uma visão a um vale de ossos secos. A Bíblia vai dizer que aqueles ossos já estavam ali há muito tempo, por isso eles já estavam sequíssimos. E quando a gente começa a meditar, quando eu começo a meditar nessa passagem, pastor, eu começo a me ver no meio daquele vale. Talvez se Deus levasse a gente para um lugar desse e perguntasse para nós, poderão viver estes ossos? Será que a gente teria fé o suficiente para falar, eu creio, Jesus, porque tu é o Deus de milagre. E o profeta também ali, naquela visão, reconhecendo que era pequeno, reconhecendo a sua pequenez e reconhecendo a grandeza de Deus, ele falou, Senhor, eu não sei, tu sabe. Porque de Deus é todas as coisas, é Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que abre cova, é Ele que fecha a cova, é Ele que abre porta, é Ele que fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre, a porta que Ele abre ninguém fecha. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus leva o profeta para o meio desse vale, o profeta olha e ele diz, não sei, Senhor, tu sabes. Dando a entender que é dele o senhorio e a autoridade para acontecer um milagre. E Deus então olha para o profeta e ele diz assim, então profetiza no meio do vale. E quando Deus fala isso para o profeta, trazendo para os nossos dias de hoje, eu não sei como é que está a sua casa hoje. Eu não sei como está a sua vida, eu não te conheço. Mas existe um Deus que te conhece. Existe um Deus que te sonda. Porque a Bíblia diz que Ele sonda o teu coração, a tua mente, que Ele conhece o deitar, o levantar. Porque as pessoas só olham o exterior, né, pastor? Muitas vezes julgam. Mas Deus, Ele conhece o teu interior. Ele sabe exatamente como você está aí do outro lado. Ele sabe que quem sabe hoje essa palavra aqui já está falando contigo porque esse vale chegou na tua vida. Mas eu vim aqui como profetisa de Deus para dizer que esse vale não vai te matar, meu irmão. Que esse vale não vai acabar com tudo, mas esse vale vai te fazer crescer. Esse vale vai te fazer crescer espiritualmente. Sabe por quê? Porque para a gente crescer no reino de Deus, a gente tem que ser pequenininho aqui embaixo. Para a gente ser reconhecido no céu, a gente tem que ser pó aqui embaixo. E quando Deus fala para o profeta, então profetiza assim a presença de Deus aqui, pastor. Aleluia, glória a Deus. E quando Deus diz ao profeta, profetiza, sabe o que Deus está falando para nós nessa tarde? Eu não sei qual é o teu vale. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Quem sabe você está aí do outro lado e está desenganado pela medicina. E o médico te deu uma sentença de morte. Mas a Bíblia diz que no caminho que Jesus passou, Ele veio trazendo vida. Ele veio trazendo vida e vida com abundância. E o mesmo caminho que Jesus passou, Ele passa aí hoje na tua casa. Jesus está passando aí, meu irmão. Começa a profetizar dentro do teu lar. Deus está falando para nós nessa tarde, profetiza. Profetiza. Cadê você, profeta? Eu vou falar, pastor. Cadê você, profeta, que outrora tinha intimidade com Deus? Cadê você que buscava o Senhor Jesus dentro do teu quarto e o céu se abrir?
Cadê você, profeta, que já não sente mais o calor do Espírito Santo? Cadê você, profeta? Cadê você que a dificuldade tem te derrubado no caminho? Cadê você que tem jogado a toalha? O Senhor diz para ti: eu vou começar a movimentar as águas. E esse ministério profético que está parado aí do outro lado, porque o Senhor não está falando com as paredes, Ele está falando com alguém que está nos assistindo nesta tarde. Prepara-te, porque eu vou começar a movimentar as águas. Tu é vaso, meu irmão. E vaso não foi feito para ficar encostado no canto, não. O vaso foi feito para ser cheio, e cheio do azeite. Você foi chamado para profetizar no meio do vale, no meio da tua dificuldade. Você foi chamado para fazer a diferença, pastor. Porque às vezes a gente está passando uma dificuldade, está precisando do milagre, irmão. Está precisando da providência, mas a gente olhar para o nosso irmão e falar: eu profetizo a vitória sobre a tua vida. Eu profetizo que o Senhor vai te curar. Ele vai fazer um milagre. Enquanto a gente cuida das ovelhas do Senhor, Ele cuida da gente. E hoje a gente está fazendo, tem muita gente que está fazendo o contrário, está apontando o irmão, julgando o irmão. Hoje nós estamos aqui, Deus usou a irmã e está nos usando para profetizar na tua vida a bênção dos céus. Para você se erguer, meu irmão, que está do outro lado. Sim. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que orar um pelos outros. Oh, glória. E é isso que nós estamos aqui orando pela tua vida, profetizando sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Estamos falando o que Deus mandou fazer. Profetizar sobre a tua vida, conforme o que Ele autorizou no nosso coração. Deus te usa. Não importa o que aconteceu na tua trajetória. Não importa o que você tem enfrentado. Quem sabe você servia a Deus. Mas hoje, pelas dificuldades, pelas circunstâncias, você se afastou do Senhor e você se acha indigno, porque talvez você tenha feito coisas que desagradaram a Deus. O Senhor está te chamando nessa tarde. O Senhor está te chamando e está falando: filho, eu te estendo a mão e apago tudo aquilo que te afastou da minha presença. E escreva uma nova história, meu irmão. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sobre a tua vida há uma promessa, meu irmão. Levanta a tua cabeça, porque você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser Ezequiel no meio da dificuldade, no meio do vale. Nesse tempo de crise, o Senhor quer te usar para ministrar sobre a vida das pessoas. Oh, glória, eu sinto a autoridade de Deus neste lugar. Glória a Deus. E muitas vezes a gente está precisando de um milagre, pastor. Esses tempos atrás eu estava ministrando numa congregação. Na congregação onde hoje eu faço parte pela misericórdia de Deus. E todos aqui sabem que eu fui acometida do Covid o ano passado. E tive complicações. Fui diagnosticada com trombose nas 2 pernas. E eu já não podia mais andar. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu falei: Deus, eu vou parar. Porque eu não tenho condições de fazer a tua obra dessa maneira. E eu cheguei num culto, no aniversário do pastor Josafá. E Deus usou o pastor Juarez ali da sede. Ele estava ministrando um louvor. E ele veio em minha direção e ele falou assim para mim: Deus manda te dizer que você não vai parar. Porque foi Ele quem te chamou. E Ele chamou você para fazer a diferença. As tuas mãos vão ser usadas para curar e para profetizar vitória sobre a vida das pessoas. E como a gente profetiza precisando de um milagre, pastor. E aquele dia eu chorei, pastor, e eu falei assim para Deus: Deus, eu me enchi de uma autoridade de Deus, de uma ousadia. E eu falei assim: Deus, eu vou ministrar a tua palavra. Ainda que eu não consiga ficar de pé, Senhor, mas eu vou sentada, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor tem na minha vida. E aquele mês foi o mês que eu mais ministrei a palavra do Senhor na minha vida. Foi o mês que mais eu estava doente, sem conseguir andar direito, já usando meia de compressão. E num dos últimos cultos, se não no penúltimo culto, eu acredito que eu fui ministrar, eu estava com muitas dores e ninguém sabia, né? Porque tem coisas que vai ser só você e Deus mesmo. Tem coisas que não convém você chegar para o teu vizinho, para alguém e falar, porque essas pessoas não vão poder te ajudar.
Quer contar para alguém? Conte para alguém que vai te ajudar espiritualmente. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai orar pela tua vida. Mas não sai falando para todo mundo, não. Não é todo mundo que está do teu lado que quer o teu bem. E nesse dia eu falei para o meu esposo, só o meu esposo e um pastor amigo nosso que estava nos ajudando em oração. E no dia que eu fui ministrar lá, pastor, 2 meses antes, eu tinha ido ministrar lá, e o Senhor falou assim, vai até a criança e ministra sobre a vida dela. Eu falei, Deus, eu não vou. Eu vou ministrar para o pai e para a mãe, né? Porque a gente tem costume de querer dar ordem para Deus, querer fazer do jeito da gente. E o Espírito Santo puxou minha orelha naquele dia e falou assim, não, você vai ministrar para a criança. E no meio do culto eu fui sem entender, mas fui. Abaixei até a criança de 7 anos, abracei ela e profetizei sobre a vida dela. Falei, eu profetizo, sem saber o que Deus ia fazer. Eu falei, Deus mandou profetizar, eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo o milagre, a cura. E ali eu voltei, ministrei a palavra do Senhor Jesus. No término do culto, o pastor falou assim, levanta tua mão comigo, você que precisa de um milagre, e toma posse pelos olhos da fé. Pastor, eu levantei a minha mão com toda a fé que eu tinha. Eu falei, Deus, se essa enfermidade for para tentar me parar, Senhor, de fazer a tua obra, eu sei que o Senhor é Deus para me curar. Mas se o Senhor não quiser me curar, porque em mim algo tem que ser trabalhado, porque muitas vezes o Senhor permite a gente ir para o vale, ir para a dificuldade, para que a gente venha ter um posicionamento maior com as coisas do reino de Deus. E nesse dia eu falei, se for para a tua glória, Senhor, me cura. Pastor, eu fui fazer o exame. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o médico falou assim, eu não sei, mas eu não vejo nada nas tuas pernas. Nada, nada. Ele ficou 1h50 na frente, 1h50 atrás, ele fez o exame da cintura toda, né? E eu bradei naquele consultório e eu falei assim, eu sei porque o Senhor não entende. Com todo respeito à sua profissão, doutor, mas existe um que é maior do que todos. Aleluia. Existe um que é médico dos médicos, existe um que faz milagre, e ele ainda opera milagre. Ele ainda faz o impossível acontecer. Aleluia. Ele ainda faz o impossível se tornar possível, porque ele é Deus. O que falta em nós é colocar nossa fé em ação. Por que hoje, em muitos ministérios, em muitos lugares, a gente já não vê mais tantos milagres como antigamente? A gente não vê o paralítico levantar da cadeira de rodas. A gente não vê a irmã expelir a obra de bruxaria, de macumbaria. Porque a incredulidade entrou em nosso meio, pastor. Mas isso precisa ser quebrado. E a gente precisa crer que a gente serve um Deus que é o Deus do impossível, que pode todas as coisas. Nessa semana eu tive um encontro com Deus, meu Deus, tremendo. Glória a Deus. Quem não crê não vai acreditar. Mas se eu sentir a morte sobre mim, mas Deus me mostrando, muito irmão ficando. Glória a Deus. Muito irmão ficando por causa disto. Não está crendo que Ele é Deus. Não está crendo que Ele pode fazer milagre ainda hoje. Quem mudou foi nós. Nós que ficamos modernos, crente moderno, irmão. Se modernos de um jeito que não quer mais orar, não quer mais jejuar, não quer mais buscar a presença de Deus. Mas Deus mostrou que Ele está voltando. Você que está dormindo, não vou mais, eu não estou desistindo. Chegou a hora de você sair do vale. É tempo de voltar, né? É tempo de colocar a mão no arado, porque a Bíblia diz que naquele grande dia Jesus vai perguntar para nós, né, pastor? O que tens para me apresentar? E quando eu medito nisso, eu fico preocupada, porque a gente tem que ter obras para apresentar diante de Deus, mas não é só obras num púlpito bonito, nos lugares grandes, é onde Jesus te colocar, meu irmão. Aonde Ele te colocar, faça a diferença. No meio da tua casa, que é o teu primeiro ministério, a tua família é a tua primeira missão. Muitas vezes as pessoas têm uma falsa ideia de querer sair da porta para fora para fazer missão, mas não consegue ganhar o seu esposo para Jesus porque não tem um bom testemunho. Começa a fazer a diferença dentro da tua casa, no meio dos teus filhos. Levanta com a autoridade que Deus te deu, porque Ele te deu. E o que Ele te deu é teu.
Ele não tomou o que Ele te deu, apenas está adormecido. Quando você começar a buscar, se colocar na presença de Deus, isso vai florescer e vai trazer à tona o que Deus já te entregou. E se levanta dentro da tua casa, né, pastor? Dá uma de doido mesmo. As pessoas falam, essa missionária é doidona. Eu sou mesmo, pastor. Eu sou, porque eu sei da onde Jesus me tirou. Eu vivo dias de milagre com Deus. E a Bíblia diz que Deus não vem buscar lição. Sim. Né? Eu vivo dias assim de extremo milagre, onde tu fala, Deus, agora não dá. E aos 45 do segundo, Deus desseca a providência, meu irmão. Faça para Jesus, porque Ele vai cuidar de ti. Ele vai cuidar da tua casa. Olha o que está acontecendo no mundo. As pessoas estão morrendo, estão descendo à sepultura. Muitos já morreram, muitos ainda vão morrer. Mas o fato nem é morrer. Porque se a gente descer à sepultura com Jesus, há uma morada preparada para nós. E lá não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Lá tudo aqui vai ser passado e nós só vamos cantar santo, santo, santo. Mas se a gente estiver sem Jesus, meus irmãos, a gente também sabe o que vai acontecer. Então é profético isso para a tua vida nessa tarde. Você que está do outro lado, você que está nos ouvindo, eu não sei aonde você está, mas faça um concerto com Jesus nessa tarde. Volte para Jesus. Irmã, mas eu já estou na igreja, eu já aceitei Jesus. Eu já me batizei, já estou fazendo a obra. Mas há uma grande diferença em de dizer que você é evangélico, você ser cristão, do que você ser verdadeiramente servir o reino de Deus. Porque o servo, ele lava os pés. O servo, pastor, ele é humilhado. O servo, muitas vezes, ele escuta coisas que dói no coração dele, mas ele não revida. O servo, ele sabe que as pessoas estão se levantando contra o seu ministério, estão falando mal dele, mas ele sabe que sobre a vida dele há uma promessa e ele está sob a direção de Deus. E ele entrega àquele que pode pelejar. Sabe o que a Bíblia diz? Que essa peleja não é nossa, pastor, senão de Deus. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque o Senhor é aquele quem te guarda, o Senhor é aquele quem cuida. Ele é teu refúgio, é a tua fortaleza. Nessa tarde Jesus está falando para ti, eu te amo. As pessoas te apontaram, te estenderam o dedo, te julgaram, jogaram você no canto por causa de atitudes que quem sabe você cometeu. Mas o Senhor está falando, volte. Volte, porque quando o filho pródigo saiu de casa, ele saiu e ele gastou tudo que ele tinha. E a Bíblia diz que ele chegou a comer no chiqueiro dos porcos. É muito forte isso, pastor, que Deus está ministrando conosco nessa tarde. Meu irmão, eu não sei que situação que você está, mas quando aquele filho voltou para casa, quando aquele filho voltou para casa, a Bíblia diz que o pai estava ali esperando, com as melhores vestes, com os melhores calçados, com um banquete. Jesus te espera, meu irmão, não perde mais tempo. Aonde você estiver, há uma oportunidade hoje sendo aberta, para que o teu nome venha a ser escrito no livro da vida. Aonde você estiver nessa tarde, conserte a tua casa e volte a fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, para que você possa ter autoridade para profetizar no meio do vale, no meio da adversidade, no meio da situação contrária, onde a gente não vê solução. Mas o nosso Deus, ele vai na contramão de tudo. Ele faz o que ninguém faz, pastor. Ele coloca a mão onde ninguém quer colocar. Não é assim, pastor? Às vezes as pessoas julgam a gente, excluem a gente. Quem sabe porque não tem uma posição social, porque não tem dinheiro. Mas o Senhor não se importa com isso, querido. O Senhor se importa com a tua alma nessa tarde. O Senhor diz para ti, eu estou à tua espera. Quanto tempo eu estou à tua espera. Dobre os teus joelhos aí onde você está. E fale, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, é só isso que Jesus está esperando você falar, meu querido. Eis-me aqui. E você vai ver Deus mudar a tua história.
E você vai ver o impossível se tornar possível. Porque a promessa dele está de pé. A Bíblia diz que quando Deus fala para o profeta, então profetiza. E ele começa a profetizar no meio do vale. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Sabe o que Deus está falando? Profetiza porque eu tenho milagre para a tua casa. Profetiza porque o anjo está com a bandeja só esperando, pastor. A gente se ajoelhar e falar: eis-me aqui, para Jesus, para o anjo entregar um milagre. Quando o profeta Ezequiel profetizou naquele vale, a Bíblia vai dizer que levantou-se ali um grande exército, meu irmão, na adversidade, no caos, aonde ninguém via solução. Aonde Deus havia levado o profeta em uma visão para mostrar, pastor, eu quero fazer essa observação aqui a respeito do povo de Israel que estava no sono espiritual. E quantos de nós estamos dormindo espiritualmente? O Senhor está falando: eu estou voltando. E a gente ainda não acordou. A gente ainda não tem consciência da grandeza do que Deus está falando. A gente vai deixando para amanhã, pastor, e a gente vai empurrando. Amanhã eu faço. Amanhã eu volto para o círculo de oração. Amanhã eu vou voltar a cantar, amanhã eu vou voltar a pregar. O Senhor está falando, o amanhã pode não chegar. O tempo de fazer a obra do Senhor é hoje. Irmã, mas eu não sei falar, mas um Jesus te ama, você sabe. Né, meu irmão? É verdade. Um Jesus te ama, todo mundo sabe falar. E eu tenho certeza que quando você abrir a tua boca para aquele que precisa, não vai ser tu que vai falar, mas senão o Senhor, que vai te dar palavras para profetizar. A Bíblia vai dizer que aqueles ossos se juntaram. Aqueles ossos que já estavam secos há muito tempo, né, pastor? Eles começaram a se juntar. Começaram a criar carne. Começaram a criar nervo. E o dono da vida soprou vida sobre aquele vale. E levantou-se ali um exército grande, em extremo. Meu irmão, Jesus quer soprar vida sobre a tua casa. Recebe, meu irmão, recebe, porque isso é profético. Jesus, o Espírito Santo está adentrando a tua casa hoje e está soprando vida. Você que está nos assistindo num leito de enfermidade, você que está acamado, você que quem sabe vai receber essa mensagem, este vídeo aí no hospital, quem sabe você está ligado nos aparelhos, mas você consegue ouvir. Eu vim aqui dizer que eu sirvo a um Deus que cura, e Ele pode entrar aí no leito de UTI e curar. Ele pode levantar você desta cama para fazer a diferença, para ser um grande pregador do Evangelho, para ser para trazer louvor, para ser um levita na casa de Deus, para fazer a diferença. Recebe essa palavra, meu irmão, nessa tarde. É forte o que Deus está falando conosco, pastor. Eu senti muito a graça de Deus através dessa palavra. Recebe, meu irmão, pelos olhos da fé. Isso que está acontecendo no meio do povo de Deus é para você acordar. É, Deus, aleluia. Esse vale dos ossos secos, até uns dias de hoje, quantos irmãos estão desistindo da caminhada? Quantos irmãos estão parados na fé? Quantos aqueles que não foi mais na igreja procurar adorar Deus? Meu irmão, se a gente não vai, que bom e consuave é viver em união com nossos irmãos. Aleluia. Jesus. Se a gente não está em comunhão, a gente vai se enfraquecendo, meu irmão. Ah, vocês tinham um culto online por causa da pandemia. Não se preocupa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não será atingido. Mas se tu for atingido, Deus é contigo onde é que você for, meu irmão. Deus é fiel para dar o nós já livramento, passamos né, por pastor? dificuldades, lutas, mas colocamos Deus em primeiro lugar. Eu abri a porta da minha casa no meio da pandemia, irmão, é o meu. Sim, É verdade. loucura ou não é? É ousadia, né, pastor? É. Porque Deus está comigo. Se Deus não está comigo, meu irmão, eu fecho essa rádio e vou embora. É, aleluia. Eu Jesus. fecho a rádio e te entrego. Não, Deus, se tu não está comigo, eu abandono.
A semana passada eu disse, Deus, se tu tá comigo, a minha esposa tomou a vacina do corona, passou mal, não conseguia nem ficar de pé. Eu digo, não, se tu tá comigo, amanhã cedo a minha esposa vai pro culto Santa Ceia comigo. E vamos Glória a Santa Deus. Ceia. E cedo a minha esposa estava de pé. Amém, E Jesus. fomos pro culto, tomamos a Santa Ceia. Eu disse, se Deus está comigo, então se Deus está comigo, eu vou usar de ousadia a palavra de Deus, vou falar do amor de Deus. Quando a gente serve a Deus, e o Senhor tem um propósito, e a gente está na obediência, né? Porque da obediência procede a honra, né, É pastor? verdade. E o nosso Deus, ele dá o livramento. Se você tiver que adoecer, você vai adoecer dentro de casa, meu irmão. Então, não deixa de buscar Deus por medo. A gente tem que temer o que vai vir depois disso aqui. Que isso aqui é passageiro. As pessoas temem tantas coisas, mas não temem ir para o inferno. Não temem que depois disso aqui vai ter uma eternidade. Não é assim? Muitos que acham que o inferno não existe. Ah, vou morrer, já era. Ei, se tu morrer, a tua mente vai ficar consciente de tudo que tu fez e que tudo que aconteceu na tua vida. Meu Deus. Tu não vai esquecer, meu irmão. Tu não vai esquecer depois da morte, tu vai se arrepender. Ah, meu Deus, porque eu não fui como o rico e o pobre e o Lázaro, né? Meu Deus. O rico e o Lázaro ali. O rico lembrou de tudo. Pai Abraão, fala para meus parentes que eu estou aqui no inferno, aqui é ruim, aqui não presta, aqui é quente. Aqui, meu Deus, se eu pudesse estar dentro da igreja, Deus, não, já passou o teu tempo. O tempo é agora, né? Já tem profeta lá de cima falando, já tem a Rádio Web Bom Samaritano falando do amor. Se eles querem ouvir, é eles, porque tem um livre-arbítrio. É Se verdade. tu quer escolher tá viver comigo, beleza. Se tu não quer viver, segue a tua vidinha. É como a parábola das 10 virgens, né? Quando eu medito nessa passagem é muito forte, porque a Bíblia vai dizer que elas tiveram tempo para se preparar, né? Porém, algumas delas não estavam preparadas. E quando alguém gritou aí, veio o noivo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas do Cordeiro e fechou-se a porta. E hoje a porta da graça ainda está aberta, né, pastor? Hoje a gente tem a oportunidade, a gente tem livre acesso ao Pai. Então não espera não, querido, amanhã. Amanhã pode ser tarde. Venha para Jesus hoje. Teu meu amigo. Você não conhece? Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A hora é agora, meu irmão. Oh, glória Amanhã a Deus. pode ser tarde. Ah, mas os crentes estão morrendo, mas Deus tá mudando a história deles. Estão voltando para casa. Estão voltando para casa, meu irmão. Quem não quer voltar para casa? O filho pródigo se alegrou quando voltou para casa. Imagina o pulo que ele deu. Meu Deus, meu pai me aceitou novamente. Jesus está aceitando os filhos dele. Deus está preparando eles para levar para casa. Né? Aqui a gente só está de passagem, né? Então, meu amigo, chegou a hora. No término do programa, nós vamos orar por você. Coloca um ok se você quer aceitar Jesus. Aleluia. Nós vamos Deus. orar no final dos pedidos. Mais Um abraço para o pedido meu aqui. irmão Alessandro, da nossa obra lá, que trabalha conosco, pegou o coronavírus, mas fica firme. Não chegou a hora ainda, meu irmão. É Deus te preparando para ter um encontro com Ele. Porque nós temos muitas coisas aqui, irmão. Jesus. Verdade, Jesus. E eu creio que eu tenho muita coisa para fazer para a obra de Deus aqui. Então, um louvor para nossa irmã. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus com mais um louvor nessa tarde. Aleluia.